Tem gente que passa anos com o rim funcionando mal e não percebe. Isso é um fato, né? Eu falo muito isso aqui no canal. O pior é que muitos só descobrem quando o rim já está quase parando. Hoje eu vou te mostrar, nesse vídeo de hoje, os sinais mais importantes que o corpo dá. Sinais que a medicina descreve como claramente e que podem indicar insuficiência renal. Alguns parecem bobos, mas podem salvar sua vida se forem reconhecidos cedo. Primeiro, gente, eu queria conversar e dizer por que os rins eles dão poucos sintomas. Os rins eles são órgãos discretos, ficam ali na dele, né? Eles não doem, não avisam e conseguem funcionar mesmo com mais de 70% do rim comprometido. Por isso, quando aparecem os sintomas, geralmente o problema já é moderado a grave, como descreve a literatura médica e as principais revisões em nefrologia. E é aqui que entra o perigo. A pessoa acha que é cansaço, é estresse, é a idade que está chegando e perde o momento certo de tratar a doença renal. Pessoal, quando o rim ele começa a falhar, ele não consegue eliminar o excesso de toxinas, não consegue liberar água, não consegue liberar sal. Qual é o resultado disso? Inchaço. Então pode começar o inchaço nas pernas, nos tornozelos, nos pés, mas também ele pode aparecer logo cedo pela manhã no rosto, na face, principalmente ao redor dos olhos, né? É um dos sinais típicos de alteração renal. É um dos primeiros, na verdade, sinais descritos em estudos de insuficiência renal. Outro sintoma comum é a mudança da urina. Então, seu xixi pode ser um detector de doença renal. Tá? E quais são as principais alterações da urina? Urinar menos que o normal, que isso não é muito comum, mas quando acontecer a gente tem que ficar ligado. É ter uma urina espumada, espumosa, que significa, em geral, perda de proteína. E talvez esse seja o aspecto da urina mais chamativo para uma doença renal. É uma urina muito escura, parecendo um chá forte. Pode ser sangue na urina, né? Ou então pigmentos na urina. E algumas vezes é apenas urinar muito à noite, que não é muito sensível, nem muito específico para a doença renal, mas pode acontecer. Se o seu rim está parando, em geral, a urina começa a mudar, embora ela não mude tão cedo. A gente primeiro flagra os exames para depois ter alterações urinárias. Um outro sintoma é o cansaço, gente. É um cansaço exagerado, aquele cansaço que não combina com o seu dia, certo? Isso é muito comum na insuficiência renal. Em geral, acontece por 3 mecanismos. Primeiro, acúmulo de toxinas no sangue. Então, essas toxinas inflamam o corpo, a pessoa fica prostrada. Segundo, pela anemia, porque o rim para de produzir eritropoetina, um hormônio importante para produzir sangue. E terceiro, por alterações em eletrólitos, como potássio e como sódio. Algumas referências médicas descrevem isso como um dos sintomas mais frequentes da doença renal crônica, a fadiga, um sintoma inespecífico. Fadiga pode ser qualquer coisa, né? Problema cardíaco, problema hepático, problema da tireoide e pode ser também um problema renal. Um outro sintoma é a falta de apetite. Quando o rim ele vai perdendo sua função, as substâncias tóxicas começam a se depositar no sangue, começam a circular no sangue. Isso a gente chama de uremia. E o que é que a uremia causa? Náuseas, vômitos, perda de apetite, gosto metálico na boca. É um sinal claro que a função do seu rim ela já está bem comprometida. Quando esses sintomas aparecem, é porque a ureia, que é um exame de sangue, está bem aumentado. Isso quer dizer que você pode estar com a doença renal um pouco mais avançada, tá? Um outro sintoma comum é a coceira intensa, o prurido intenso, o aumento da ureia, o acúmulo do fósforo, certo? Pode causar coceira no corpo inteiro, sem manchas, sem alergia, sem nada visível. É uma coceira profunda, como se fosse uma coceira profunda, né? Incomoda e acontece, tá? Em caso de insuficiência renal avançada também. Outro sintoma é a pressão alta e difícil controle. Então você tinha uma pressão alta, mas agora está difícil controlar. Ou você já abre o quadro com a pressão muito alta. Porque os rins regulam também a pressão arterial. Quando eles começam a falhar, a pressão sobe muito, e pessoas com hipertensão de difícil controle devem sempre ser avaliadas para a função renal. Certo? A pressão está muito alta, não consegue controlar com nada. Tem que dosar a creatinina no sangue para ver se não é secundária uma doença renal. Outro sintoma é falta de ar. Isso pode acontecer por vários motivos. Acúmulo de líquido no pulmão, a gente chama isso de congestão pulmonar, anemia severa,
também pode levar à falta de ar, certo? Ambas são consequências diretas da insuficiência renal. Outros sintomas importantes são os sintomas neurológicos, tá? E em casos mais graves, o paciente pode desenvolver confusão mental, dificuldade de concentração, sonolência excessiva, em alguns casos até convulsões. São sinais de uremia avançada. Quando há uma alteração neurológica, como essas que eu falei, isso é um sinal de uremia avançada e existe a necessidade de um atendimento imediato, tá? O paciente pode estar, inclusive, em urgência para fazer hemodiálise. Então, pessoal, se você reconhecer algum desses sinais em algum parente, em você, não ignore, certo? Os simples exames de sangue, como a creatinina, o exame de urina, pode detectar cedo quando o rim está sofrendo, quando ele está parando. Aqui no RimTube, minha missão é te orientar a proteger seus rins hoje para evitar hemodiálise amanhã. Compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa informação. E até a próxima.